Oi, gente, tudo bem? Já estava com saudade de vocês. Vamos juntos em mais um Drivecast GWM Morena, essa ideia inovadora de trazer convidados especiais para um bate-papo, navegando nesse aval fantástico, um carro lindo, moderno, cheio de tecnologia e inovação. E claro, você vem de carona comigo. Eu estou indo ali para buscar o nosso convidado desse episódio e se preparem, porque ele entende muito do que vai falar. Um bate-papo imperdível. Como vocês sabem, o mercado imobiliário de Salvador está aí em pleno crescimento. Onde a gente olha, tem uma novidade. É só prestar atenção na cidade que você vai perceber. E é sobre isso que a gente conversa hoje no Drivecast GWM Morena com José Azevedo, que é especialista no mercado imobiliário, conhece tudo, não só de Salvador, como de todo o país, e um grande observador, desse crescimento urbano que a gente tem visto. Azevedo, que maravilha ter você aqui nesse nosso bate-papo diferente. Está gostando? Bastante, ainda mais tendo o prazer de dirigir esse carro maravilhoso. Delícia, né? E tendo sua companhia, Ju, para a gente conversar um pouco sobre nossa cidade. O mercado imobiliário é gostoso por conta disso. É o lugar onde a gente vive, onde a gente cria nossos filhos, enfim, onde a gente vai ter a nossa ambientação. Então, muito gostoso estar falando isso, ainda mais falando de Salvador. Olha, vocês que estão aqui com a gente vai dar um passeio pela cidade. Nesse momento estamos passando pela Barra, um dos principais pontos turísticos, é uma referência. Todo mundo que vê o farol já remete. Não, ali é Salvador, essa vista linda onde o carnaval acontece. E a gente tem visto, Azevedo, a Barra se transformando, que eu vejo como algo muito positivo. Tem prédios novos, tem coisas novas vindo e um público diferente do que a gente costumava ver, né? Exatamente. A Barra sempre foi um bairro extremamente conhecido. No entanto, durante muito tempo ele teve restrições urbanísticas, de parâmetros urbanísticos que impediam que prédios modernos aqui chegassem. Isso foi resolvido com o recente PDDU, que já vai ser revisto, mas trouxe para aqui para uma nova realidade, principalmente uma realidade que está acontecendo não só aqui em Salvador, como em São Paulo, no Brasil como um todo, e que já aconteceu fora, a chamado short stay, ou seja, aquela permanência curta, onde as pessoas vêm para poder passar um dia, 2 dias, 10 dias, e com isso muda um contexto do imóvel, passando a ser o imóvel para quem está comprando não só um espaço físico para ele, mas principalmente nessa visão aqui da Barra hoje, para um modelo que a gente chama que é do imóvel ser um imóvel altamente rentável, ele servir como renda passiva para essa pessoa. Então, esses imóveis conseguem ter uma rentabilidade para as pessoas, às vezes superior a 1%. Então, imagina que você investe pequenas quantias, porque os imóveis são compactos, estúdios, quarto e sala, apartamentos menores, você consegue com isso ter uma rentabilidade muito alta, ter o seu retorno de volta daquele investimento, ainda de vez em quando fazer uso do seu próprio imóvel, né, Ju? É aquele tipo de imóvel que tem um público específico, como a gente disse, que pode ser um público mais jovem, são apartamentos um pouco menores, né, e que são utilizados para a temporada? Sim, muitas vezes você tem, principalmente como a gente está passando aqui pela Barra, você tem um evento em Salvador chamado Carnaval. Sim. Então esse carnaval faz com que, inclusive, esse período de carnaval, de verão, seja muito mais rentável. Então a gente está falando, evidentemente, daquele percentual que eu citei de 1%, mas por vezes isso sobe para 2% nesse período. Por quê? Porque muita gente vem ingressar. E isso a gente está falando claramente de empreendimentos mais modernos. Então hoje você já vê na Barra empreendimentos onde embaixo você tem lojas, você tem o lugar do seu pet, do salão, ou seja, criando uma convivência, e isso faz que a gente tenha algo
tão idealizado hoje pelos urbanistas e por mim também, que seria a questão da cidade 15 minutos. Você pode rodar a sua cidade, Sim. fazer todos os seus serviços em 15 minutos. Chegou o novo GWM Tank 300 Hi-Forte, o híbrido plug-in turbo da GWM. Tecnologia, sofisticação e muita potência. Difícil acreditar que é um carro só. Daqui a pouco a gente vai chegar no centro histórico e eu vou voltar nesse ponto com você, porque a gente vai subir aqui a Ladeira da Barra, né? Pois É um ponto muito desejado, que tem bons restaurantes, o Yacht Club e uma vista maravilhosa. E aqui a gente encontra algo que eu falo sempre quando converso e faço palestras com o mercado imobiliário, que a gente tem o pôr do sol e o poente mais desejado do Brasil, eu não tenho nem dúvida. Isso aqui é muito lindo, uma vista da Baía de Todos os Santos, que é a segunda baía, digamos assim, mais navegável do mundo. Então você tem, de alguma forma, lindos locais que você pode explorar, e você ter um prédio ou você ter uma habitação, uma residência, uma moradia que você possa ver tudo isso é muito gostoso, porque não traz só, Juliana, hoje, uma preocupação que o mercado imobiliário tem. Ou seja, você tem que ter também a sua saúde mental quando você chega em casa. Então, você contemplar uma área como essa, tendo, na minha visão, ou seja, do seu quarto, da sua sala, você poder estar contemplando, com certeza lhe traz uma paz, que é o que a gente busca na moradia, acolhimento, né? A gente está passando aqui agora e eu estou olhando aqui para minha lateral, né? Você vai estar mais concentrado porque está dirigindo, e realmente é um privilégio de quem está aqui poder estar ali todos os dias com essa vista maravilhosa, e a valorização dessa região, imagino que esteja cada dia melhor, né? Sim, a gente vai estar chegando aqui ao final da Ladeira da Barra, a gente vai entrar na Vitória, e o que é que a gente tem claramente? A cidade nessa região aqui é finita, não tem muito mais imóveis a serem explorados e construídos. E tudo que é Não tem muito finita espaço, né? Não cabe não mais. cabe mais. Então, essa questão da escassez do que a gente tem faz com que, evidentemente, esse metro quadrado desse local seja extremamente valorizado. Então, com certeza, onde a gente está chegando aqui, a Vitória, principalmente do lado esquerdo, você vai ter o metro quadrado mais caro do Nordeste. Isso se fala Do muito, né? Nordeste, Todo não é só de a Salvador, Vitória é o metro quadrado mais caro do do Nordeste. Então, sem dúvida nenhuma. O que não quer dizer que Salvador tem o metro quadrado mais caro do Nordeste. Hoje, Outra Salvador, coisa interessante. muito interessante, né? Porque Salvador, de alguma forma, pelo tempo que faltou de intervenções na cidade, hoje você tem. Você tem uma orla muito bonita, você já tem uma orla muito mais explorada, você tem equipamentos, você tem metrô, você tem chegando aí VLT. Então você tem, de alguma forma, uma valorização da cidade, mas ainda em um Falta processo de pouquinho, crescimento. Ainda falta uma orla mais limpa, uma orla mais bem explorada, um cuidado maior, o cidadão se envolver muito mais, ter pertencimento, batalhar pela sua cidade, vibrar pela sua cidade. Isso acontecendo, que é um papel que tem que acontecer da cidadania, do associativismo, de nós, do quanto papel de cidadão, a gente tem que fazer isso. E aí sim, permite que esse metro quadrado suba, porque a gente hoje perde para Recife, para Fortaleza, para João Pessoa, que é uma cidade que, vamos combinar, tem seus atrativos, mas a gente tem muito mais riqueza como um todo. Voltando para Vitória, que é onde a gente está passando agora, essa alcunha de o metro quadrado mais caro do Nordeste tem uma justificativa, né? A gente estava falando da vista ali da Ladeira da Barra, mas a gente está aqui de frente para Baía de Todos os Santos, em prédios que têm decks particulares, que a gente pode dizer que o quintal é o mar, com o barco esperando para Verdade. navegar, né? Então, é realmente algo diferente do que existe aí em vários lugares do mundo, inclusive. Eu não tenho dúvida, e por isso que, talvez com a inteligência boa, ter cada vez mais explorar essa economia do mar, que a gente tem essa permissividade aqui. Então, veja que você pode ter clubes embaixo, você tem Sim. clubes nesses prédios, onde moram pessoas fantásticas, né? A alta elite daqui vem buscando esses lugares, mas que de alguma forma você acessa com o barco, e o barco sai, e se você tiver algum escritório, como a gente explora tanto pelo lado de lá, quando vai ser Pelourinho,
ou lá embaixo na Ribeira, Bonfim e tudo mais, você anda e se desloca calmamente por esse lugar. Eu tenho um amigo que ele parava aqui e ele trabalhava na Marina, então ele parava a lancha aqui, saía e ia para a Marina Que trabalhar. Então ele maravilha, né? ficava no mar, não pegava, evidentemente, a cidade do seu dia a dia. Entrando aqui no centro histórico, e você falou uma coisa em relação ao Campo Grande, que eu que sou de Salvador, nascida e criada aqui, sempre tive essa sensação: "Ah, o centro de Salvador é um lugar mais esquecido, mais abandonado", apesar de toda a sua história, de toda a sua força, por muito tempo ele não foi visto. E que ótimo que nos últimos anos a gente viu que enxergaram o centro histórico de Salvador como uma oportunidade de crescimento urbano também. Hoje a gente tem 2 dos principais, se não os principais hotéis da nossa cidade, em termos de luxo, inclusive, iniciando aqui Hotel Fasano, Fera Palace e outros empreendimentos que estão surgindo nessa região, que voltaram a valorizar o centro. Na Europa, por exemplo, Holanda, 80% do mercado imobiliário é no centro histórico. Aqui, a gente está começando a fazer esse trabalho, como você bem falou, com essas iniciativas feitas pelo privado, de trazer hotéis de luxo para cá, como também o Palacete do Tira-Chapéu, Sim. que é um centro de gastronomia, um centro de visitação muito bom, e que o mercado imobiliário começa a olhar. E aí, a gente pergunta: "Pô, mas como é que o privado ainda não viu isso de maneira mais forte para a residência?" Por que eu defendo a residência, Júlia? Porque gera pertencimento e gera vida o dia todo. É diferente da comércio que vai fechar às 18 horas. Então, o morador, ele vai guardar esse bairro, ele vai cuidar do bairro. Então, eu defendo muito que a residência é a solução para o nosso centro histórico. E começa a haver esse movimento. Para que esse movimento ocorra de maneira mais forte, é necessário que o público também permita, através de incentivos ou parâmetros urbanísticos, que isso possa acontecer. Como também uma parceria com o IPHAN e PAC, Sim. que tem aí o patrimônio histórico que tem que ser preservado. Mas aí começou a acontecer isso e traz aí a prefeitura, algo que eu nunca vi em lugar nenhum no mundo, o Renova Centro. Que o Renova Centro permite o seguinte: para o investidor, ele pode ter, caso esse imóvel que ele vá comprar tenha uma multa, por exemplo, de IPTU, é isento, essa multa é esquecida. E quem vai ali morar naquele imóvel que vai ser construído, ele tem isenção de IPTU durante 10 anos, imagina, 10 anos em que você tem isso de economia. Para o investidor também, ele não paga a questão de o que ele investiu, 10 milhões, 5 milhões, metade, 5% ele pode ter de créditos junto ao órgão municipal. Isso é muito maravilhoso. E para quem compra, também tem isenção do imposto de transmissão do bem, que é 3% do valor do imóvel. Então, isso tudo tem motivado muita gente a olhar, muitos construtores e incorporadores a olhar para o centro histórico, para a Rua Chile, para a questão maravilhosa que tem ali, próximo ao Pelourinho, atrás da Câmara Municipal. E isso, de alguma forma, além de você ter vistas lindas, Incríveis. maravilhosas, você tem um ambiente histórico onde você vai conhecer e viver a história dentro da sua própria cidade. Isso tem trazido muitas pessoas, artistas se movimentam muito fortemente, eles são muito próprios para isso, eles começam a se movimentar, comprar, fazer seus ateliês, buscar suas moradias aqui, e a gente está vendo uma grande revolução. Veja o quanto é gostoso a gente explorar e a cidade ser explorada, como a gente tem um movimento já do Carmo ali, né? Que tanto Antônio além do Carmo estava Várias maravilhoso. artistas de fora vieram, reformaram casas, né?
e hoje vivem ali. Então, eu sou super favorável, sabe, a essa ideia do público com o privado. Tem tantos casarões incríveis aí que estão servindo só de lugar de abandono, de juntar lixo, né? Então, que realmente poderiam vir para melhorar a cidade. Queria chegar num ponto com você que é um pouco polêmico, Tá. que é sobre a verticalização. A gente passou ali pela Barra, que por muito tempo foi um lugar, não, tem que ser mais baixinho os prédios. Em alguns outros lugares do Brasil, muita gente reclama que a verticalização atrapalha a visão nas praias. Como é que está esse assunto em Salvador? É o assunto que eu acho que tem que ser debatido. Eu acho que é um assunto que é trabalhado nos bastidores, seja por quem grita, reclama, seja por quem está fazendo. Eu acho que tem que trazer à tona de maneira de enfrentamento mesmo, porque, ao contrário do que muitos pensam, verticalização ele só traz melhorias para a cidade, porque, de alguma forma, permite um adensamento mais equilibrado do que você simplesmente ir avançando, até porque Salvador é uma península. Sim, não Então, se cabe. você tiver que avançar, você vai ter que avançar lá para Pirajá, para o lado norte, Para a linha ou verde. para a linha verde, né, que já existe muito disso a partir da pandemia, principalmente, Cresceu. começou a deixar de ser second home para ser first home, ou seja, ser a primeira moradia, mas isso demanda muita coisa, demanda um hospital, demanda a escola, demanda tudo isso, que esses primeiros ficam sempre na dúvida, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, eu boto o comércio, eu espero a cidade chegar, ou o inverso, ou seja, o comércio chega para a cidade chegar. Então, essa confusão e essa decisão é uma importante estratégia do empresário, do governo, do município, para que isso possa acontecer. Então, por enquanto, eu acho que a verticalização é muito interessante. Claro, preocupações tem que ter, se você está lá na frente, se vai dar sombreamento numa praia que é usada. Porque às vezes as pessoas criam o questionamento de uma praia que não utiliza. Então, deixa de haver. Agora, quando essa mesma pessoa sai daqui, Juliana, para ir para Dubai, ela vai visitar lá os prédios que ficam na beira da orla, acho tudo lindo, maravilhoso, só que não quer para sua cidade. Então, de alguma forma, essa modernização está acontecendo e nas suas diversas faixas, porque antigamente o que se falava de verticalização, mas você só vai colocar ali os barões, as pessoas que ganham muito. Não, ao contrário, as empresas hoje que trabalham os produtos econômicos já estão trabalhando fortemente, subindo 17 andares e com diversos modelos bastante interessantes, como, por exemplo, o wood frame, o steel frame, que faz a construção rápida, faz a construção fora e traz para cá, é o chamado outside. Então, traz, monta tudo e monta como se fosse um Lego rapidamente, sem haver grandes impactos do ponto de vista do trânsito, da mobilidade. Então, eu sou super favorável a isso, claro, que sempre discutido, sempre trazendo à tona e trazendo a sociedade civil para poder participar disso. Eu acho que o mercado imobiliário é isso, entendeu, Juliana? Por isso que eu sou apaixonado, tenho 44 anos, mas sou apaixonado. É um mundo, né? É um mundo, e nossa cidade tem tudo isso. Veja que a gente falou de Baía de Todos os Santos, a gente falou de bairro mais antigo, a gente falou de bairros que inclusive foram construídos, e a gente ainda tem muito o que falar, porque a gente for falar de Caminho das Aves que está sendo transformado, o Horto Florestal, o que modificou e o metro quadrado que tem. Então toda a nossa orla, Jaguaribe, também começa a ser transformada, e Itapuã, que é tão linda e maravilhosa. Enfim, a gente tem aqui 1000 opções que a gente pode tornar a nossa cidade a cidade com o metro quadrado dos mais caros do Brasil, se a gente tiver, e ganha todo mundo com isso. Todo mundo com isso. Quem investiu nesse imóvel ganha, quem está convivendo um pouco à margem do útil também ganha, porque a cidade cresce, é geração de emprego, é geração de renda. Então, tudo isso somado vai fazer uma cidade melhor. A gente está passando por essa praça aqui, né, que tem o elevador Lacerda, a Câmara, a Prefeitura. Em Salvador, a gente fica até redundante em falar, uma vista maravilhosa, porque em todos os lugares que a gente olha, né, a gente tem esse privilégio realmente. Tem muita gente que já está acostumado que não para admirar. Eu ainda consigo parar, eu olho e falo, meu Deus, obrigada por ter nascido e viver aqui nessa cidade. E estamos chegando no Pelourinho, Azevedo, que é um lugar que também é referência. Grandes artistas como Michael Jackson vieram gravar no Pelourinho, tem toda uma história cultural fortíssima, de ancestralidade inclusive, mas que nos últimos tempos, e eu não vou nem ser breve,
eu boto aí mais de uma década, quase 2, o Pelourinho virou um lugar que muitos turistas hoje ficam com receio de vir por conta de assédio, né. É um tema delicado, porque tem muito trabalhador também que é honesto, que faz seu serviço certinho, mas tem muitos que acabam transformando isso aqui numa imagem pesada da cidade. Eu sou daqui e evito vir, porque já passei por situações complicadas, como também, é óbvio, não dá para a gente generalizar, tem muita gente bacana e que atraem realmente os turistas para a nossa cidade. Mas aqui a gente tem igrejas maravilhosas, restaurantes fantásticos, casarões lindos. No carnaval, aqui tem um evento para criançada que é para família maravilhoso. Tem as pracinhas aqui que tem shows muito bons, que eu gosto de vir. E na questão da moradia, como é que está o Pelourinho? Muito, muito esquecido. Então, você tem moradias, como a gente estava citando, antigas, com risco grande de queda, as pessoas morando, muitos deles ocupados indevidamente, mas por falta de opção, e com risco para essas pessoas. Então, é preciso ser feito um trabalho, e tem que ser um trabalho conjunto. Não dá para ser um trabalho pouco. Estou fazendo navegação para o trabalho. Tá vendo? Tá vendo? Como ele é? E uma palavra ele pega tal e já quer transformar. Calma, deixa. Olha, Azevedo, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com você sobre o mercado imobiliário de Salvador. Aprendi muita coisa hoje e queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o Drivecast GWM Morena. Às vezes a pessoa está começando a vida, ou então está aí com dinheiro, mas não sabe o que fazer. Hoje vale a pena investir no mercado imobiliário de Salvador, vale a pena você ter o seu imóvel próprio, é algo que vai ser valorizado e que você vai ter um retorno? Não tenho dúvida, o mercado, o imóvel continua sendo, e cada vez mais, um excelente caminho, não só de você ter seu lugar, sua habitação, seu acolhimento, como a gente já falou, mas também de você ter investimento, você poder ganhar dinheiro com o seu imóvel. As grandes fortunas do mundo, as grandes famílias investem em imóvel, fizeram seus patrimônios em imóvel, e eu acho que é a primeira coisa que a gente se preocupa na pirâmide de Maslow. Então, acho que a gente está dentro de uma cidade, de um estado maravilhoso e que deve, de alguma forma, continuar pensando no imóvel como sendo investimento. Claro que a gente tem muito que trabalhar ainda, é necessário, a gente precisa mudar os parâmetros urbanísticos, vem aí PDDU, vamos trabalhar em cima disso, mas com certeza, continue pensando no imóvel, que a gente sempre fala, é o imóvel seguro. O imóvel hoje, Juliano, só para poder complementar, a gente hoje não só investe de maneira física, você pode investir através de fundos imobiliários com pequenos valores que você investe e que você pode estar aí avançando em vários imóveis bacanas, você ser investidor e tendo obrigatoriedade regido pela CVM de você ter seu dinheiro de volta. Então, continue apostando no imóvel sim. Olha, eu vou te esperar em um outro episódio do Drivecast GWM Morena, porque tem vários outros pontos que a gente não consegue, né? Colocar tudo em um único programa, mas eu acho que foi muito esclarecedor. E o aval está aprovado? Mais do que aprovado. Fiquei apaixonado, não percebi nem que estava fazendo esse tour maravilhoso. Achei muito bom, um carro tecnológico, um carro que para mim, que visito muitos terrenos, macio, nem sente que você está rodando. Parabéns à iniciativa, parabéns por tudo que vocês estão fazendo aí, trazendo tecnologia diferenciada, mas trazendo também o gostoso de você de poder estar dirigindo. Boa, você obrigada por ter vindo de carona com a gente, né? Nesse passeio pela nossa cidade, e até a próxima. Drivecast GWM Morena. Entrevista com quem sabe o que fala. Acesse agora drivecastgwmmorena.com.br para conferir a entrevista completa que eu fiz com José Azevedo, empresário do mercado imobiliário. E ele estava dirigindo o Avalp Heavy 19. GWM Morena, Avenida Paralela. Venha dirigir o futuro hoje. Fale com a gente. O WhatsApp é 71 3198 4055.